Porque foi necessário que um homem sirineu, um homem que tinha a sua origem de nascimento no norte da África, fora a pessoa escolhida para ajudar o Senhor Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. E quais são as implicações disso na nossa vida? Não é? Porque nada do que aconteceu ali naquele dia foi obra do acaso. Tudo o que estava acontecendo ali é o plano eterno de Deus. E então, o fato de Jesus e Simão se encontrarem ali na Via Dolorosa tem ensinos espirituais importantíssimos para todo cristão, para todo aquele que deseja um dia estar com Cristo no céu. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler apenas 2 versículos, é a sequência do que estamos estudando. Não é? No último estudo nós estudamos até o versículo 15, e hoje nós vamos falar dos versículos 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 19, versos 16 e 17, está escrito assim: Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Levaram então Jesus e ele, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Amém. Meus irmãos, vamos fechar os olhos. Deixe sua Bíblia aberta, feche os seus olhos. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor a sua graça para nós podermos compreender toda a instrução espiritual que há nestas palavras. Santo e eterno Deus, a Ti, Senhor, adoramos nesta tarde, pois estamos, Senhor, neste lugar, estamos reunidos, Senhor, com um objetivo único, meu Deus, que é agradar ao Senhor, que é cultuar a Deus, que é conhecermos mais do Senhor, conhecermos o Evangelho, conhecermos o sacrifício que Teu Filho desceu do céu para realizar, para nos salvar, Senhor, de tão grande desgraça e ruína que nos estavam destinadas. Ó Senhor, e a Ti adoramos, pois Tu mesmo, Pai, desde antes da fundação do mundo, já tinhas estabelecido o plano da salvação e já havia determinado soberanamente tudo o que haveria de acontecer naquele dia. E nós pedimos Tua graça, Senhor Deus, para que o Espírito Santo nos instrua, nos ajude a entender, Senhor, por que estas coisas precisaram ser assim. Ajuda-nos. Abençoa, Senhor, as nossas mentes fracas, deficientes. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e leva-nos, Senhor, às profundidades, meu Deus, da Tua palavra, a conhecer, Senhor, com profundidade o sacrifício de Cristo. Oramos, damos graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje o nosso foco é falar sobre o incidente entre o Senhor Jesus Cristo e Simão, o sirineu. Esse incidente, esse encontro, ele é tão importante que em 3 livros do Novo Testamento, em Mateus, Marcos e Lucas, falam sobre este incidente, e cada um desses textos nos dão perspectivas diferentes, nos mostram aspectos diferentes de como foi esse encontro de Jesus com Simão, o sirineu. Mas apenas o evangelista João, ele não cita Simão. Nós acabamos de ler o texto, né, do início aqui da crucificação, nós estamos fazendo a sequência do estudo, e nós vemos que João não cita Simão, o sirineu,
no texto lido. E é por isso mesmo, exatamente por João não citar Simão Cirineu, que nós vamos começar nosso estudo exatamente pelo relato de João. Porque João mostra como foi o início da Via Dolorosa. João nos mostra como foi o começo da jornada de Jesus, do pretório de Pilatos até o Gólgota. Não é? E nós podemos ler o texto, o verso 17, e perceber então como iniciou essa jornada, como ela teve início. Foi assim: levaram então Jesus, e ele, Jesus, carregando a própria cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Veja que João, o evangelista, ele registra tanto a ordem de Pilatos aos soldados para que crucifiquem o Senhor no verso 16, quanto o momento exato em que a jornada pela Via Dolorosa ela começa. E embora Pilatos ele dê ordens aos soldados para que crucifiquem o Senhor pelos motivos mais vergonhosos, Pilatos não sabia, mas ele estava fazendo exatamente o que deveria fazer. O que Pilatos faz quando ordena que Cristo seja crucificado é colocar em marcha o plano eterno de Deus para a salvação de milhões. Não é? Os soldados, então, depois da ordem de Pilatos, levam Jesus com eles. E nós podemos nos informar aí que podemos ver que João nos informa que o nosso Senhor começou a jornada pelas ruas de Jerusalém como? Sozinho. É dito que ele carregando a própria cruz, ou seja, Simão Cirineu não estava aqui nesse momento. Jesus saiu do pretório de Pilatos carregando a cruz sozinho. É importante ter isso em mente. Né? Jesus começa essa jornada sozinho, carregando sozinho a própria cruz. E a narrativa de João sobre isso contribui muito, não apenas para nos mostrar sob quais circunstâncias o Filho de Deus morreu por nós, mas também para edificar a nossa fé nele, para provar que o Senhor Jesus suportou o lenho maldito. E este sacrifício que ele realizou é o sacrifício pelos nossos pecados. Para que nós, no dia da nossa partida deste mundo, possamos morrer em paz, sabendo que o Filho de Deus carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, como diz 1 Pedro 2,24. Mas Jesus Cristo, ele, por vontade própria, porque o texto diz assim, e ele carregando a própria cruz, ou seja, ele por vontade própria, ele toma com as suas próprias mãos a pesada cruz e põe a cruz sobre o seu corpo dilacerado. E Jesus faz isso sozinho e ele faz isso voluntariamente. E ele então começa a caminhar firmemente sob o peso do lenho maldito, para fora da cidade de Jerusalém, onde ficava o Gólgota. E era, irmãos, absolutamente indispensável que fosse assim. Jesus precisava morrer fora dos muros de Jerusalém. Por isso, Jesus não iria morrer de outro modo a não ser crucificado. Porque, de acordo com a lei do Velho Testamento, os sacrifícios que eram realizados para o perdão dos pecados do povo, o que sobrava desses sacrifícios eram levados para fora do arraial e queimados fora do arraial. Está lá em Levítico 16, 27. Então, quando um sacrifício pelos pecados do povo era feito, o que sobrava desse sacrifício era levado para fora do arraial, para fora da cidade. E lá ele era destruído. Da mesma forma, nós vemos que a lei de Moisés também determinava que quem fosse crucificado
era considerado maldito de Deus e por isso deveria morrer fora das portas da cidade santa e ter o seu corpo enterrado no mesmo dia. Deuteronômio 21, 23. E observe, ambas as exigências da lei foram cumpridas literalmente em Cristo. Cristo cumpriu as exigências da lei por nós. Ele cumpriu exatamente como os sacrifícios do Antigo Testamento previam. Cristo realizou o sacrifício desta forma, cumprindo as exigências da lei. E ele cumpriu ambas as exigências para que nós possamos estar plenamente convencidos de que a expiação que ele realizou pelos nossos pecados e a maldição que deveria recair sobre nós pela nossa desobediência à lei de Deus, recaíram sobre ele, sobre o nosso substituto. É por isso que nós vemos Jesus carregando a própria cruz para morrer fora da cidade. Nós vemos que ele estava levando os nossos pecados, ele estava levando a cruz que representava a maldição que estava sobre nós por desobedecermos a lei de Deus, e ele estava indo morrer fora das portas da cidade para que nós pudéssemos um dia, irmãos, quando todo este céu e essa terra passar, nós pudéssemos entrar na santa cidade de Deus. Aleluia. Por isso João mostra o Salvador bendito carregando a cruz, caminhando firmemente para fora das portas da cidade até o local da sua execução. Mas é importante que você, a partir de agora, tenha em mente que João nos informa, que o Evangelho de João afirma, que está escrito na Bíblia, que o Senhor Jesus iniciou a jornada pela via dolorosa carregando a cruz sozinho, ok? Por isso, levando então Jesus, os soldados levando Jesus, e ele, carregando a própria cruz, saiu a um lugar chamado Caveira. Simão Cirineu não estava aqui no começo. Simão Cirineu aparece no meio do trajeto. Jesus começa a obra sozinho. Mas então nós vemos um texto paralelo que está em Mateus 27, 32. Por favor, projete e os irmãos abram suas Bíblias. E Mateus 27, 32 nos mostram o momento em que os soldados romanos, responsáveis pela crucificação de Jesus, eles encontram Simão Cirineu. Veja, está em Mateus 27, 32. É dito assim: ao saírem, encontraram um homem cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Aqui é a sequência, não é? Enquanto Jesus e os soldados e a multidão que o seguia naquele cortejo sedento de sangue, seguia para o Gólgota, os soldados responsáveis pela crucificação de Jesus, eles avistam um homem cirineu. Isso significa, um homem cirineu, significa que este homem ele não era nem judeu e nem romano. Ele era proveniente de Cirene, que é uma cidade que fica no norte da África. Ele era africano e ele estava ali em Jerusalém naquele dia. Simão estava de passagem por ali. Não é possível, a Escritura não nos informa isso, mas é possível que Simão fosse um prosélito. O que é um prosélito? É uma pessoa, é um gentio, é uma pessoa que não é de naturalidade judaica, hebraica. Essa pessoa ela é gentio, mas ela se converteu ao judaísmo. Isso é um prosélito, ok? É muito provável que Simão era um prosélito, era um gentio convertido ao judaísmo.
E ele estava passando por ali, porque naquele dia, em Jerusalém, aconteceria o sacrifício da Páscoa. Então ele veio a Jerusalém de uma distância imensa por causa do sacrifício da Páscoa. E sob a ótica humana, sobre a perspectiva humana, parece que o fato de surgir aqui na Via Dolorosa um homem do norte da África parece algo acidental, parece um encontro acidental. Todavia, nós cremos num Deus soberano. E quem crê num Deus soberano sabe que acasos não existem. Que é o plano de Deus, o plano de Deus estava se cumprindo ali naquele dia, naquela sexta-feira, e Simão, o sirineu, fazia parte desse plano. Aleluia. Mas por que os soldados se interessam por Simão? Porque as ordens, preste atenção para você não perder o fio da meada. Por que eles se interessam por Simão? Porque eles veem Simão, sirineu, e o texto diz assim: e ao sair encontram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigam a levar a cruz de Jesus. Por que eles se interessam por Simão? Porque as ordens do governador foram claras. Eles deveriam crucificar Jesus. E é claro que os soldados estavam atentos para cumprir fielmente a ordem do governador. Não é? Mas como nós já estudamos anteriormente, o corpo do Senhor Jesus foi extremamente torturado. Não é? Eles, por murros, tapas, açoites, coroa de espinhos, espancamentos na cabeça com bastão pelos soldados. Então, como estava o corpo do Senhor Jesus ali naquele momento? Há um texto na Bíblia que descreve como estava o corpo do Senhor Jesus ali naquele momento. Não é? É Isaías 52:14, eu vou ler na nova versão transformadora, que é uma versão que torna mais fácil de compreender o que o texto diz. Mas pode projetar no século 21 também, não tem problema. Mas o texto diz assim, eu já citei esse texto em outros momentos, diz assim: muitos, porém, ficaram espantados quando o viram, pois seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Então, você quer ter uma ideia de quão machucado Jesus estava? Né? O próprio rosto dele estava desfigurado. Você já viu o rosto de uma pessoa que apanhou muito? Que o olho fica enorme, assim, que o rosto fica todo desfigurado, inchado, todo machucado, com a coroa de espinhos, né, escorrendo sangue. E as pessoas ficavam espantadas ao ver aquela imagem. Um homem que suportou tamanha tortura, estava carregando ainda uma pesada cruz, e ele tinha que atravessar a cidade de Jerusalém e chegar até o Gólgota. Portanto, o Salvador estava com seu corpo extremamente ferido, o seu rosto deformado e com extensos sangramentos por todo o corpo. Durante toda a Via Dolorosa, o sangue de Jesus foi sendo derramado no chão, e a cruz, e tudo isso devido às intensas violências que Jesus sofreu. E como nós também já falamos em outra oportunidade, era comum que homens desmaiassem e até morressem por causa dos açoites.
Os açoites dos romanos eram algo tão brutal que haviam pessoas que morriam nos açoites. E Jesus foi açoitado e depois de açoitado, suportou a coroa de espinhos e depois da coroa de espinhos, ele ainda foi brutalmente espancado por uma escolta de soldados que bateram na cabeça dele com um bastão. Então, o corpo e o rosto do Senhor estavam desfigurados, que ele mal parecia um homem. Tamanha foi a brutalidade com que o povo dele tratou o Senhor. E por causa disso, havia entre os soldados uma preocupação. Se Jesus, de fato, suportaria carregar a cruz até o Calvário, ou ele iria morrer antes, devido aos sangramentos e à própria aparência dele. E caso Jesus morresse antes, os soldados responsáveis pela crucificação seriam severamente punidos pelo governador, porque eles falharam na missão que receberam. Eles tinham uma missão, a missão era crucificar Jesus. Então eles tinham que tomar todas as medidas necessárias para que eles levassem Jesus até o Gólgota e ele fosse morto, crucificado. Mas, meus irmãos, há uma antiga tradição que diz que Simão foi obrigado a carregar a cruz porque o Senhor Jesus sucumbiu sob o peso da cruz e caiu. Só que, no entanto, nós não encontramos nenhum registro dessa suposta queda de Jesus nas páginas da Bíblia. Você já deve ter visto em filmes ou em outras coisas, Jesus sucumbindo sob o peso da cruz. Mas se você ler todos os textos que falam sobre a crucificação, sobre a via dolorosa, não há nenhuma referência, nenhuma menção, nada que sugira que o Senhor Jesus tenha perdido as forças e caído no chão sob o peso da cruz. Não é? Essa, na verdade, foi uma tradição católica antiga que, infelizmente, invadiu as igrejas evangélicas. E nós temos um compromisso. Nosso compromisso é deixar de lado as tradições, é deixar de lado aquilo que não está escrito na Bíblia e nos apegar ao que está escrito na Bíblia. Então, para nós prosseguirmos, nós precisamos, então, entender. Se Jesus não tropeçou, se Jesus não caiu sob o peso da cruz, por que os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz? Vocês estão em Mateus 27, 32? Então vamos ler novamente. Está escrito assim: Ao saírem, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz de Jesus. Eles obrigaram Simão a carregar a cruz por medo de Jesus morrer antes dele chegar ao Calvário. Você entendeu? Simão não foi obrigado a carregar a cruz porque Jesus caiu, porque Jesus sucumbiu. Foi o próprio medo dos soldados de que Jesus, devido ao estado do corpo dele, poderia não conseguir chegar ao Calvário, que eles obrigam Simão, eles olham para Simão, devia ser um homem grande, forte, lá do norte da África, e eles, então, dão essa ordem expressa a Simão para que ele levasse a cruz após Jesus. E a lei romana dava a um soldado romano a autoridade de submeter a seu serviço tudo e todos que fossem necessários para o cumprimento de sua missão. Então a lei romana determinava isso. Um soldado, ele recebeu uma missão, então ele estava investido de autoridade para submeter ao seu serviço tudo e todos que fossem necessários para que ele conseguisse
cumprir a sua missão. Porém, há um fato que persiste. Jesus era um homem como nós somos. Jesus, o corpo dele era composto de veias, ossos, artérias, né? Ele sangrava, ele sentia dor, ele sentia sede, ele sentia cansaço, né? E todas essas coisas são mostradas na Escritura. E ele estava muito ferido, não é? E ele estava perdendo muito sangue há muito tempo. E ele não havia comido nem bebido desde a ceia na quinta-feira à noite. Então, desde o dia anterior à noite, ele não tinha comido, nem bebido e nem descansado. Por isso, com o objetivo de cumprir a missão, os soldados obrigam Simão a ajudar o Senhor Jesus a carregar a sua cruz. Porém, entretanto, no entanto, nós sabemos, porque esse é o centro da nossa fé em Cristo, que caminhando ferido e sangrando pela via dolorosa, havia um homem, e um homem como nós, com ossos, nervos, pele, sangue. Porém, esse homem também é Deus. E Deus não sucumbe, irmãos. Deus não cai no chão sem forças. Deus é Deus. Deus não pode ser vencido. E é por isso que você não encontra em lugar algum da Escritura Jesus sucumbindo ao peso da cruz. Porque ele é Deus. E Deus não se cansa. Deus não acaba as forças de Deus. Deus não pode ser derrotado. Você percebe? Jesus veio cumprir uma missão. E ele tinha todo o poder para cumprir a missão que ele veio realizar. Por isso, não passa de uma tradição católica essa ideia de que Jesus caiu durante a Via Dolorosa. Mas vamos avançar. De onde Simão estava vindo? De onde ele veio? Como Simão e Jesus se encontraram? Bem, vamos a um outro texto bíblico que está em Marcos 15, 21. Um outro texto paralelo que mostra um detalhe importante sobre esse encontro. Marcos 15, 21. Está escrito assim: e obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Meus irmãos, aqui nós vemos que um ponto muito importante sobre o fato de Simão carregar a cruz. Ao contrário do Senhor Jesus, Simão não carregou a cruz voluntariamente. Simão foi obrigado. Simão foi obrigado a carregar a cruz. E Simão vinha de onde? Ele vinha do campo. O termo grego ali significa que ele estava sendo guiado para fora do campo. Né? Ele estava sendo guiado em direção a Jesus. Simão não percebia, Simão não via, mas era como se uma força invisível o atraísse e o levasse ao encontro de Jesus naquele dia e naquela hora. Meus irmãos, e como ninguém pode ter um encontro com Jesus sem que esse encontro seja ordenado por Deus. Então, quem proveu esse encontro, quem levou Simão até Jesus, não foi o acaso, não foi a curiosidade de Simão, não foi alguém que pegou Simão pela mão e levou Simão lá. O Senhor Jesus mesmo, com suas próprias palavras, disse certa vez assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Era o plano de Deus Pai se cumprindo. Foi Deus, o Pai, que pegou Simão pela mão e o guiou até a presença de seu filho. Não é? Isso precisa ficar bem claro
para nós, né? Que ele estava vindo do campo, né? E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz, e era Simão de Cirene. Mais uma vez a Bíblia reforça a identidade dele, e ele era pai de Alexandre e de Rufo. Mas nós precisamos entender por qual razão Simão foi escolhido. Por que Simão? Né? Por que ele? Havia uma grande multidão seguindo o cortejo macabro ali. Uma grande multidão vaiando, cuspindo, xingando, amaldiçoando o Senhor. Mas por que os soldados escolhem Simão? Veja como a Bíblia não nos deixa sem respostas. Vá a Lucas capítulo 23, verso 26. Lucas 23, 26 nos diz: quando o levaram dali, depois que Jesus saiu do pretório, pegaram um certo Simão, que era de Cirene e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Por que Simão foi escolhido? Bem, havia uma multidão que seguia o cortejo cruel. Havia um cortejo seguindo Jesus, uma grande multidão, talvez milhares de pessoas. A maioria, com certeza, era de judeus. E os judeus sabiam, pela lei de Deus, que um homem carregando uma cruz era um homem maldito de Deus. Então, um judeu jamais iria se associar com alguém carregando uma cruz. Então, se um soldado quisesse obrigar um judeu a carregar a cruz, o judeu preferia morrer a carregar a cruz. Quanto aos soldados romanos, para eles ajudar Jesus, para eles ir ali se associar com Jesus, seria uma imensa humilhação ajudar um condenado à morte. Então, evidentemente que ninguém queria voluntariamente se associar com um homem condenado à morte de cruz. Essa é a realidade daquele dia e que permanece até hoje. Ninguém quer se associar, sem a graça de Deus, sem o auxílio divino, com um homem condenado à morte de cruz. Então, Simão se aproxima, como nós vemos aí. Os soldados avaliam Simão como sendo a pessoa adequada, e além disso, Simão não era nem judeu e nem romano. Então, os soldados obrigam Simão a ajudar Jesus a carregar a cruz até o Calvário. Porém, aqui nós temos um ponto importante que devemos fixar. Simão não tinha escolha. Não foi Simão que escolheu carregar a cruz com Jesus. Simão foi escolhido para fazer isso. Quem escolheu Simão não foram os soldados. Quem escolheu Simão foi o próprio Senhor Deus. E suportar a cruz ali, ao lado de Jesus, não se limitava a suportar o peso da cruz, simplesmente, mas a ter a sua imagem associada com Cristo. E ter que suportar, junto com Cristo, a afronta, as humilhações, as dores, até fora dos portões de Jerusalém, até chegar ao Gólgota. Mas um outro ponto que nós precisamos também destacar é o seguinte: Simão carregou a cruz sozinho? Geralmente, em filmes e coisas afim, coisas do gênero, mostram Simão carregando a cruz sozinho e Jesus do lado de Simão caminhando. Todavia, isso é verdade? Ou a Bíblia desmente isso? Aí mesmo no texto que nós estamos, em Lucas 23, 26, nós podemos ver
que a Bíblia desmente isso que é mostrado nos filmes. Pois, se lemos o versículo novamente, nós vamos entender. Quando o levaram dali, pegaram um certo Simão, que era de Cirene, e vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre as costas, para que a carregasse atrás de Jesus. Então a Escritura não deixa dúvida que, primeiro, Simão não escolheu carregar a cruz, Simão foi escolhido. Segundo, que Simão não tomou voluntariamente a cruz, os soldados puseram a cruz sobre os ombros dele, ele foi obrigado a carregar a cruz. Terceiro, este texto prova que Simão não levou a cruz sozinho. Jesus estava à frente, carregando a parte mais pesada da cruz, e Simão atrás, levando a parte mais leve da cruz. E quinto, que Simão cumpriu sua missão quando chegou ao Gólgota. O que significa que Simão, prestem atenção, carregou a cruz, mas não precisou morrer pregado nela. Não é? Cristo, por sua vez, carregou a parte mais pesada da cruz, a parte que o homem não podia carregar. O homem não pode pagar por si mesmo seus pecados. Somente Jesus poderia levar essa parte mais pesada. Somente Jesus poderia suportar a ira de Deus. Somente Jesus poderia pagar a dívida imensa que os nossos pecados merecem. Essa parte mais pesada da cruz representa isso. Simão carregou a parte de trás, a parte mais leve, não é? Mas não precisou morrer como um amaldiçoado. Simão precisou levar essa parte que todo crente tem que levar. A parte mais leve, que é nos associarmos com Cristo, que é vivermos a nossa vida carregando a nossa cruz. Porque nós devemos nos lembrar sempre que o Senhor Jesus disse, Jesus dizia a todos, está em Lucas 9:23, por favor. Nós estamos nas aplicações práticas já. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, por que Simão? Se Jesus é Deus Todo-Poderoso e poderia carregar a cruz sozinho, por que Deus escolheu colocar Simão na via dolorosa? Por causa dessas palavras de Cristo. Simão, ele é um exemplo, ele é um símbolo, ele é um tipo da igreja, do povo que Cristo veio morrer para salvar. Simão é um exemplo dos carregadores de cruz, que são os verdadeiros cristãos. O nosso bendito Salvador carregou a cruz, foi pregado nela, carregou em seu corpo os nossos pecados, pagou para sempre o preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele não apenas carregou a parte mais pesada da cruz, ele foi pregado nela e ele se deixou pregar naquela cruz. Mas o fato de Cristo ter carregado a sua cruz não me isenta e nem te isenta de termos que carregar a nossa própria cruz, a exemplo de Simão. Você entendeu aqui por que de Simão? Muita gente, eu já ouvi pessoas dizerem isso. Não tem cruz para o crente. Jesus já carregou a cruz por nós. Parece que há uma certa coerência nessas palavras, mas elas não passam de um engano terrível. Porque o próprio Senhor Jesus disse que ao crente, aquele que é o verdadeiro seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, deve tomar cada dia a sua cruz. Então, Jesus ter carregado a cruz e morrido nela não me isenta de ter que carregar a minha cruz, a nossa cruz, como Simão Sireneu
carregou. Simão Sirineu é um exemplo do crente, é um exemplo do servo de Deus. Exemplo também porque não fomos nós que escolhemos uma cruz para nós. Foi Deus que escolheu uma cruz. Por isso, as palavras de Jesus disse assim: tome cada dia a sua cruz. Como se uma cruz já estivesse preparada para você. No dia da sua conversão, uma cruz já está preparada para você. No mesmo modo como foi com o nosso Salvador. De quem é a cruz que Jesus estava carregando? De Barrabás. Jesus estava carregando a cruz de outro, já estava preparada a cruz de Barrabás. Agora, para nós também há uma cruz preparada por Deus, a qual devemos tomá-la sobre nós e seguirmos com ela até o fim. Um outro ponto importantíssimo. Não fomos nós que escolhemos Jesus, irmãos. Para com isso. Nós fomos atraídos a Cristo pela graça de Deus, assim como Simão foi atraído, foi guiado lá do campo até Jesus. Assim foi com cada alma que foi salva por Cristo até hoje. Ninguém foi por desejo voluntário a Cristo. Foi a graça de Deus que nos atraiu a Cristo. Um outro ponto. Nós recebemos de Cristo uma ordem. Jesus Cristo é o nosso rei, irmãos. Você se lembra dos judeus ali, pouco antes de Pilatos ordenar que Jesus fosse crucificado? Que Pilatos perguntou assim ao povo judeu: crucificarei o vosso rei? Então os judeus disseram assim: nós não temos rei a não ser César. O cristão diz o seguinte: nós não temos rei a não ser Cristo. Aleluia. E Cristo ordena. Você quer seguir o único jeito, irmãos, de seguir, não tem jeito mais fácil. Não existe essas ideias que as pessoas têm de que, por ter passado muito tempo, as coisas mudaram e hoje as coisas se tornaram mais leves, mais light. Não, isso é um engano terrível. Jesus, o teu rei, se ele é o teu rei, a ordem dele para você é: tome cada dia a sua cruz e o siga. Mas para onde você deve ir? Para o mesmo lugar que Jesus e Simão Sirineu foram. Preste atenção nisso. Para onde eles foram? Eles tiveram que carregar a cruz para fora da porta. O Calvário ficava fora dos muros de Jerusalém. E nós também devemos sair fora da porta carregando a nossa cruz, assim como Simão Sirineu e o Senhor Jesus saíram. Para que um homem, uma mulher, para que alguém tenha um encontro real com o Senhor, ele tem que sair fora da porta. E para isso nós vamos concluir nosso estudo aqui, nosso ensino, né, com uma passagem que está lá em Hebreus, capítulo 13, versículos 12 e 13, que está em completa harmonia com aquilo que nós estamos ensinando sobre Jesus e Simão Sirineu. Hebreus capítulo 13, versículos 12 e 13, eu vou ler na Almeida século 21. Escuta, meu irmão, escuta o que diz o Espírito Santo por sua palavra. Por isso, para santificar o povo por meio de seu sangue, Jesus também sofreu aonde? Fora da porta da cidade.
Saiamos, pois, a ele, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Entende? Aqui nós entendemos toda a razão de Jesus estar na via dolorosa, carregando a sua cruz para fora de Jerusalém. Ele saiu para fora da cidade para santificar um povo pelo seu sangue. Não é? Isso está em perfeita conformidade com os sacrifícios do Antigo Testamento. Lembra que no início da pregação eu falei que lá no livro de Levítico, os sacrifícios para a expiação dos pecados do povo, quando concluído o sacrifício, era levado fora do acampamento e queimado com fogo lá. Por isso que Jesus saiu fora da porta, para santificar um povo com o seu sangue. Por isso que Jesus caminha pela via dolorosa. Né? Isso está em conformidade com os sacrifícios pelos pecados do Antigo Testamento, que deveriam ser levados fora do arraial. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo como uma oferta pelo pecado e foi crucificado fora das portas da cidade para santificar o povo de Cristo. Então, o povo de Cristo foi santificado com sangue fora da cidade. Você entendeu? Fora da cidade. E o escritor de Hebreus diz assim: saiamos, pois, até ele. Quem é o povo de Cristo? Quem é esse povo pela qual Cristo morreu fora da cidade para santificar? Você precisa saber quem é esse povo. É um povo que vai num prédio que tem uma cruz, é um povo que senta em banco de madeira, que senta em cadeira. Como é que é esse povo aí? Lá tem púlpito. Como que eu encontro esse povo? Onde eu encontro esse povo? Onde que está o povo de Cristo? Saiamos, pois, até ele, levando a afronta que ele sofreu fora do acampamento. Veja, nós temos que sair até ele. O povo de Cristo são aqueles que, a exemplo do próprio Cristo e de Simão, carregaram a própria cruz para fora das portas deste mundo. Deste mundo, irmãos, que rejeitou o Senhor Jesus como Rei e Senhor. Ninguém está em comunhão verdadeira com Cristo, ninguém está verdadeiramente aliançado com Cristo, ninguém está verdadeiramente salvo, se ainda está no mundo. É preciso sair a Ele, fora da porta, levando a sua cruz. Somente assim você está em obediência verdadeira ao seu Rei e Senhor, e você está perto dele, e você está ligado a ele, unido a ele, fora da porta, fora dos muros deste mundo. Mas você tem que ir levando a afronta que ele sofreu. O povo pela qual Cristo morreu para santificar está identificado com ele em todo o tempo, sem nunca se envergonhar dele. Há pessoas que têm vergonha de Cristo, que sentem vergonha de carregar Bíblias, de se vestir como um crente, de dizer que é um cristão. O verdadeiro discípulo, ele leva a afronta que Jesus sofreu. Jesus foi expulso, foi exposto ao vexame e à reprovação do mundo. Você quer segui-lo? Você quer estar seguro nas mãos dele quando esse mundo passar? Então leve com você a afronta que ele sofreu. Sabe qual é a afronta? É a cruz. Esse mundo odeia a cruz. E observe que o escritor de Hebreus usa o termo levar. Você tem que ir a Jesus levando alguma coisa.
levando aqui, significa que há um peso que todo cristão precisa estar disposto a carregar para verdadeiramente estar identificado com Cristo. E este peso é a cruz. E você precisa ir também fora do acampamento. O povo de Cristo vive separado deste mundo. O mundo e Cristo são inimigos. Lembre-se, pergunte para as pessoas lá fora: Jesus Cristo é o teu rei? Eles dirão: não tem outro rei senão César. O cristão dirá: eu não tenho outro rei senão Jesus. Você precisa viver fora do acampamento, não é? Porque há dois povos que não podem viver juntos. O crente e o ímpio devem viver separados. Embora possamos morar no mesmo prédio, na mesma cidade, trabalhar na mesma empresa, mas crente e ímpio é igual óleo e água. Eles vivem separados. E no dia final, quando o nosso Senhor Jesus descer do céu com grande poder e glória, será finalmente feita esta grande separação entre aqueles que saíram a Cristo fora do arraial e aqueles que não quiseram sair. Aqueles que não quiseram sair, Cristo os arrancará e os dará a parte deles com os infiéis. Então, nós devemos compreender, meus irmãos, que há muitos sentidos espirituais neste fato de Simão Cirineu carregar a cruz. Porque tudo o que ele fez, tudo o que aconteceu com ele é o que acontece com um cristão. Amém? Ele seguiu Jesus para fora da cidade santa. Mas agora ele vai seguir Jesus também quando a hora do povo de Cristo entrar nas portas da cidade santa da Nova Jerusalém. Agora nós saímos fora da porta, mas vai chegar o dia que nós teremos que entrar portas adentro. E se você estiver com Cristo, você não vai ter a sua entrada barrada. Você se lembra lá do livro de Apocalipse, quando as portas da cidade de Jerusalém são mostradas, que há anjos nas portas? Exatamente para mostrar isso. Não entra lá ninguém impuro. Só entra lá aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Simão era um homem que tem seu nome no livro da vida. E espero que eu e você e muitos mais tenham seus nomes escritos no livro da vida, para que quando esse mundo passar, meus irmãos, e a santa cidade chegar, nós possamos entrar nas cidades pelas portas. Louvado seja Deus. Pai, nós te louvamos por tua graça, por tua misericórdia, por tudo que o Senhor fez por nós, por nos enviar o teu santo Filho, por nos abençoar, ó Deus, com toda a graça, a misericórdia e o perdão que recebemos por meio de Jesus. Pelo grande, extenso e eterno sacrifício que ele realizou na cruz, sozinho, por nós, porque ele é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso, a Cristo a glória, a honra e o louvor, e dissemos: nós não temos rei senão Cristo. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.